Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Há um ambiente de glória aqui. Oh, Senhor Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. E nessa noite, irmão, eu quero que você, ainda nessa atmosfera, ainda nesse ambiente de glória, ainda nesse ambiente onde o Senhor está operando em nosso meio. Irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você agora, nesse momento, junto comigo, a gente vai começar a clamar ao Senhor. Meu Deus, nós iremos iniciar essa noite chamando ainda mais a presença de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, se não fosse a Tua presença, Espírito Santo, se não fosse o Teu favor sobre as nossas vidas, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, faça a Tua vontade. Espírito Santo, nós chamamos a Tua presença mais uma vez. Senhor Jesus, ó Deus, como o Senhor já confirmou a Tua palavra hoje aqui, meu Deus, que o Senhor venha em nossos corações, ministrar as nossas vidas, porque nós, ó Deus, aguardamos e ansiamos, ó Pai, ó Deus, desejamos, Senhor Jesus, para que o Senhor, meu Deus, se apresente a nós, com graça, com favor, e nós clamamos por isso. Comece a clamar por mais de Deus agora. Comece a clamar por mais de Deus agora. Comece a clamar mais de Deus agora. Mais, Senhor, mais Deus, nós pedimos mais. Nós pedimos mais da Tua presença. Nós pedimos mais da Tua presença. Nós pedimos mais da Tua presença, Senhor. Nós pedimos mais, Senhor. Venha com Teu fogo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos envolve. Vem, Espírito Santo, e assim, ó Deus, como a Tua palavra nos afirma, até a tristeza em Tua presença salta de alegria. Senhor Jesus, a cada coração que aqui entrou, ó Deus, a cada vida que aqui, ó Deus amado e querido, adentrou, a cada vida que nos escuta nas nossas transmissões, Espírito Santo de Deus, haja em nosso favor. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Cante mais uma vez, vamos ver. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto é de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. A Ele o louvor.
fiel. Ele é um Deus verdadeiro. Aleluia. Deus é bom, amém? Cumprimente uns 5 irmãos assim, ó, com hi-fi. Eu vou ensinar vocês o que é hi-fi. É você cumprimentar assim, ó. Uau, vai, cumprimenta aí. Cumprimenta aí, ó. 5 hi-fi aí com o seu irmão, Vai, hi-fi, Vem. Ei, tem teens aí, Mais forte, tem teens aí. Glória a Deus. Já aproveita e abraça o teu irmão. Isso, quebra os protocolos, seja bem-vindo. Se você não conhece ele, cumprimenta ele, fala seja bem-vindo. Eu sou dessa igreja, a igreja que é conhecida como a Igreja da Cruz. Isso, já chama a existência. Vamos lá, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é fiel. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor. E antes que você sente, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. É isso. Vai ficar comigo aí, né, Azaf? Pastor Azaf, se tu tem um pad aí, toca um pad, deixa Deus te usar, irmão. Faz um negócio bem legal hoje, hein? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Tony, pra cima. Vamos lá? Salmo 125. Salmo 125. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 125. E assim diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Para sempre. Para sempre. Pode se assentar no seu lugar. Isso. Irmãos, eu prometo hoje a você que se você não conhece esse termo, você vai se familiarizar, porque hoje vai ser Shaba. Hoje é Shaba. Daniel, o que é Shaba? É presença de Deus. Daniel, o que é Shaba? É poder de Deus. Mas da onde tu tirou isso, irmão? Meu Deus, é um Deus que age de multiformas. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E aí vem o Shaba de Deus nas nossas vidas. Shaba de Deus nas nossas vidas. É um Xaramaná, é tudo, irmão. É presença. Antes deixa eu me apresentar, para não ficar bagunçado. Eu sou o Daniel, pastor da Igreja Viva. A igreja conhecida como a Igreja da Cruz. Aleluia. Se for para Ele, mais forte. Se for para Ele, mais forte. E é um privilégio estar aqui, Michele. É uma graça, é uma dádiva do Senhor estar aqui. Pois saber que um jovem, um adolescente, que um dia tentou tirar a sua própria vida, hoje, poder estar na presença de Deus e falar daquilo que Ele faz e dizer dos feitos do Senhor, irmão, é sobre provar da fidelidade de Deus. E eu tenho alguns intercessores aqui hoje, a começar pela minha mãe que está aqui, e algumas que me adotaram como mãe, pastora Janete, aleluia, e muitos pastores que me amam, dona Fátima que está ali, que sempre, ela, irmão, não confie no que ela fala, porque ela toda hora fala: Daniel, você é uma bênção, Daniel, você, eu falo: dona Fátima, para de graça.
Ela é uma bênção. Nós estamos ali na Casa Viva Curva do S. E na Casa Viva Curva do S nós estamos fazendo um trabalho lindo. Deus tem feito grandes coisas, muitos testemunhos. E é um privilégio, irmão, estarmos aqui hoje. Sou casado com a esposa mais linda, Gisele. Temos um filho, Miguel, que está na salinha. Porque senão ele ia dar um chabas aqui hoje, irmão. Você ia ver o que é pentecostal. Se você acha que eu sou agitado, Miguel, meu amigo, aquele ali ele já acorda e fala: papai, acordei. Eu falei: não faz isso. E eu tenho hoje a honra e a graça de ministrar a palavra do Senhor. E por que eu comecei e iniciei esses salmos? Porque é exatamente, Asaf, há exatamente 30 dias atrás, há exatamente dia 12 de outubro, eu estava nesse altar, falando sobre Salmo 125. E aí, irmão, é muito louco, porque nesse fim de semana, foi um fim de semana no qual eu e minha esposa e alguns adolescentes, tem adolescente aqui hoje, amém? Tem teens aqui hoje, aleluia! Junto com alguns adolescentes e jovens aqui da nossa igreja do Chama Viva. Tem Chama Viva aqui hoje, aleluia! E nós estávamos ali numa conferência, e nessa conferência o Senhor ministrou muitas coisas em nosso coração. E dentro dessas coisas o Senhor falava muito forte ao meu coração sobre conexões divinas. E há exatamente 30 dias atrás, ao chegar dessa conferência, o nosso bispo, ele chega e fala assim: já que tu tá cheio do Shaba, ministra a oferta hoje. Eu falei: meu irmão, dá para mim, que eu vou fazer isso aqui com grande graça e amor pela obra. E aí então, eu trouxe uma palavra sobre confiança e gratidão, dizendo: Senhor, obrigado, meu Deus, nós confiamos em Ti. E aí, irmão, você vai falar assim: nossa, é combinado, não é? Porque o pastor Renan hoje aqui trouxe em Salmos 20, verso 5, porque muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus forte. E foi com essa palavra que eu ministrei aqui, irmão, e foi lindo, foi maravilhoso. Só que, escute isso, e Deus quer ministrar o meu e o seu coração. O Senhor quer falar comigo e com você nessa noite, porque nós falamos, nós lemos, e talvez, e muitas vezes nós cantamos, e dizemos: nós confiamos no Senhor, nós cremos no nosso Deus. Só que quando chega o dia que nós precisamos crer, que nós precisamos confiar, só que quando chega o dia no qual o Senhor nos chama de fato e diz: você confia em mim? Você crê realmente em mim? E foi exatamente, irmão, há 30 dias atrás, aonde eu estava cheio da presença de Deus, dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Eu não confio nos homens, eu não confio em carros, eu confio na força do Deus vivo, que Ele é fiel para fazer e cumprir e realizar a boa obra. E assim, irmão, iniciei a semana. Pensa, é maravilhoso. Irmão, vem comigo em nome de Jesus. Eu sou líder de adolescente, e líder de adolescente precisa de atenção e interagir. Então, irmão, se em algum momento Deus falar com você, se em algum momento você falar assim: foi interessante isso daí, você faz algo, irmão, bate palma, dá glória a Deus, dá aleluia, porque eu sou pentecostal, irmão. Eu preciso que você reaja junto comigo, amém? Então vamos. Eu, ao ouvir e escutar essas palavras, lendo o Salmo 125, segui para a minha semana e falei: Senhor, eu confio em Ti. Iniciei segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Quando chegou na sexta-feira, eu amanheci com a minha vista um pouco turva. Eu amanheci com a minha vista um tanto quanto
clara demais, e eu olhava e falava, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Mas segui para as minhas atividades diárias. Quando terminei o treino, eu olhei e falei assim, cara, está mais claro ainda, está alguma coisa errada. E alguns irmãos que não me conhecem, eu não enxergo da minha vista esquerda. Eu tenho um laudo que é sobre visão monocular, e então eu só enxergo da vista direita. E aí, irmão, quem tem dois já fica preocupado, imagina quem tem um. Aí, irmão, aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu falei assim, Senhor, eu recebi uma palavra que o Senhor ia me curar até do outro olho, meu Deus. Como assim, Deus? E aí, na segunda-feira, eu decidi ir ao médico. Quando chegou na sexta, começou a melhorar, eu decidi ir ao médico. Quando eu fui ao médico, eu falei assim, preciso resolver isso, porque passou essa claridão, mas eu ainda sinto algo que não está tão confortável na minha vista. Algumas nébulas, alguns riscos, muito estranho. E quando eu fiz os exames, imediatamente o médico olhou e falou assim, eu vou fazer outro teste. E aí quando o médico fala que vai fazer outro teste, você só fica preocupado, né? Eu falei assim, se é outro teste é porque ele não teve certeza do primeiro teste. E aí então, eu disse, tudo bem, vamos lá. E aí conseguimos pegar ainda uma ala do hospital que eu fui ali, que estava aberta, fizemos esse exame. E aí ele era um residente, então ele pediu e falou assim, você consegue vir na terça-feira, logo cedo? Eu falei, vou, sem problema nenhum. E eu preocupado, e chegou na terça-feira, logo cedo, fui no hospital novamente. E quando eu chego lá, sou atendido, o médico olha e fala assim, deu algumas alterações no seu exame. E você teve uma coisa no qual nós não conseguimos identificar ainda, mas dá para perceber na sua veia central do olho direito um edema. E foi aí aonde, irmão, você começa a de fato olhar o seu cenário e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí a gente começa alguns questionamentos. E dentro desses questionamentos a gente se pergunta e fala, uau, meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Mas em meio a algumas esperas, ali na terça-feira, o Senhor veio de uma maneira tão branda em meu coração e disse, Daniel, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o tema dessa noite é uma visão inabalável. O Senhor, Ele ministrou o meu e o seu coração, para que eu e você venhamos entender hoje aqui, que Ele tem algo que é muito mais profundo do que nós imaginamos e pensamos. O Senhor, Ele quer falar comigo e com você, e por isso eu quero trazer você junto comigo nessa mensagem, junto comigo nessa reflexão, junto comigo nessa palavra de esperança, junto comigo nessas palavras que o Senhor tem para encorajar eu e você nessa noite, para sairmos daqui entendendo que Ele tem uma visão inabalável, Ele tem uma visão inabalável, um projeto inabalável, uma promessa inabalável. Ele tem sonhos sobre a minha e a sua vida. Isso, aleluia. E eu quero, irmão, que você, diante disso, eu fui para casa, e com essa palavra eu falei, eu confio em Ti, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo. Quando eu terminei a consulta, ele falou, a gente vai ter que
pedir alguns exames, e esses exames são muito profundos. Dentro desses exames, no qual se chama OCT, a gente vai ter que pedir uma prioridade no seu plano de saúde. E esse plano de saúde é um dos qual na empresa empresarial ele é muito bom. E eu achei estranho, falei, como assim? Vai ter que esperar ainda? Eu acho que você não entendeu a minha urgência. Eu tenho uma única vista. Eu preciso que você acelere um pouco. E aí a moça disse, olha, eu não tenho o que fazer, eu preciso pedir esse encaminhamento, essa autorização. E aí quando essa autorização ficar pronta, aí sim a gente começa a investigar. E fui para casa e falei, Senhor, me ajuda, Deus. Só que nisso, a gente começa a ficar um pouco reflexivo. Todas as vezes quando nós estamos em situações aonde o vento sopra, todas as vezes onde nós estamos em situações aonde a tempestade se levanta, todas as vezes aonde nós estamos em situações que as coisas começam a soprar contra, nós paramos e começamos a refletir, a pensar, a se questionar. E aí eu falei, Senhor, eu acabei de vir de uma conferência, eu estou te servindo, o Senhor tem ministrado meu coração, meu Deus, o porquê? Só que aí o Senhor começou a ministrar a minha vida, a dizer, Daniel, o que os seus olhos já contemplaram? E eu quero te perguntar exatamente isso, o que os seus olhos já contemplaram? O Senhor ministrou meu coração de uma maneira tão profunda, que aí eu comecei a questionar e falei assim, Deus, e se eu perder a minha visão? E aí o Senhor, Ele disse muito forte, o que os seus olhos já contemplaram? O que você já viu? O que os seus olhos já puderam contemplar da minha grandeza? E o que os seus olhos já viram os feitos que eu, o teu Deus poderoso, já realizou sobre a sua casa? E eu disse, meu Deus, eu entendo. E quando essas coisas acontecem, a gente se questiona, e é por isso que eu quero que você comece a se questionar. O que os seus olhos contemplaram há 3 horas atrás? O que os seus olhos contemplaram há 3 dias atrás, quem sabe? Ou o que os seus olhos contemplaram há 30 dias, 3 anos atrás? O que você já pôde ver e enxergar da parte do Senhor? É por isso que em Mateus, capítulo de número 6, versículo 22 e 23, ele vai trazer e dizer, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Todo o seu corpo será luz. Só que tem um verso 23, no qual ele vem e diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Só que há algo aqui, há uma mensagem, no qual eu preciso que você leia comigo com um olhar diferente. Eu quero que você venha comigo e leia com um olhar e uma mensagem diferente, porque quando nós estamos falando o que os nossos olhos já contemplaram, Jesus ele está ensinando e mostrando sobre as riquezas no qual a traça não estraga, o ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Jesus ele está ensinando em Mateus 6 e direcionando os discípulos e aqueles que estavam ali em volta, dizendo, ei, oh, meu Deus, como tudo é ligado. O pastor Renan trouxe uma mensagem, dizendo, olha, se o seu tesouro, se você está ali contemplando algo, vendo algo, ali está o seu coração. Então, o que eu quero que você entenda junto comigo? É que muitas vezes, e nós olhamos e percebemos,
poxa, por que isso comigo? Por que essa situação? Por que essas coisas vêm sobre a minha vida? Mas, entenda, quando Deus está ministrando os nossos corações, aí eu entendo e começo a, de forma minuciosa, ler e entender. No verso 22, ainda de Mateus 6, ele está dizendo: a lâmpada do corpo é o olho. Se portanto o seu olho for bom, no original é rápidos, ou seja, simples, saudável, generoso. Se o seu olho, ele contemplar aquilo que é simples, aquilo que é saudável, aquilo no qual o Senhor tem como generosidade sobre as nossas vidas, todo o nosso corpo será a luz. Será. É aqui que começa a mensagem. Porque, entenda isso, se os nossos olhos forem bons, aquilo que nós olhamos, ou seja, representa uma visão espiritual, a maneira como as pessoas hoje em dia enxergam o mundo. Eu preciso que eu e você venhamos entender que nós não olhamos de maneira natural, nós olhamos de uma maneira espiritual. Nós não olhamos como uma maneira no qual o mundo olha, como as pessoas que estão de maneira natural. É por isso que aqui é o cerne da mensagem. Porque se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará. O que isso significa? É que há uma diferença entre ser e estar. Há uma diferença. Ou seja, quando eu tenho olhos bons, quando eu contemplo aquilo que é espiritual, eu sou aquilo que o Senhor diz. Eu ajo como o Senhor quer que eu haja, eu contemplo aquilo que o Senhor quer que eu contemple. Aí então eu estou. Agora entenda isso: se os meus olhos forem maus, como no original poneros, ou seja, mal, doente, invejoso, ganancioso, todo o corpo estará em trevas. É por isso que a lâmpada do nosso corpo, no contexto judaico, essa lâmpada é a fonte de direção. Assim Jesus está usando essa metáfora, explicando para aqueles que estão ali sendo ministrado, que dentro dessa metáfora, no qual a moral espiritual é que os nossos olhos é a janela da alma. O olho, ele representa essa visão espiritual. É por isso que quando eu começo a contemplar e a olhar, eu entendo que nessa metáfora no qual Jesus está explicando para aqueles, dizendo: olha, se o seu olho for bom ou se o seu olho for mau, ele está dizendo sobre a maneira no qual, como nós encaramos as circunstâncias, como nós estamos encarando, como os nossos olhos, qual é a visão no qual nós estamos tendo. E eu disse: Senhor, eu estou te servindo, meu Deus, Senhor. Porque quando nós começamos a se questionar, é aí aonde o Senhor vai começar a agir. Foi quando o povo começou a questionar, que estava no deserto, e aí eles questionavam e falavam: Moisés, nós vamos morrer, porque eles vão nos matar. E aí então Moisés ora, e eles são livrados. Aí eles voltam de novo e diz: Moisés, nós vamos morrer, porque estamos com fome. Aí então Moisés ora, e Deus provê o maná. Aí mais uma vez eles vão e murmuram de novo, reclamam de novo, se questionam de novo. E quantas vezes nós somos assim, diante da situação? Deus já fez você contemplar a provisão, Deus já fez você contemplar aquilo que é o milagre, Deus já fez você contemplar grandes coisas, mas nós estamos sempre com os nossos olhos voltados àquilo que é mal, dizendo: Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo,
Ah, Senhor, mas eu estou te servindo. Ah, Senhor, mas eu ainda estou fazendo isso, e por isso eu vejo fulano prospera e eu não prospero. Eu vejo ciclano vivendo isso e eu não vivo. Eu vejo pessoas que ainda nem te buscam, estão vivendo coisas tão grandes. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está dizendo: ei, os seus olhos precisam estar assim como o salmista. Ele olha e diz, Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o alto. Uau, meu Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 121, ele diz, eu elevo meus olhos para o alto. Ah, meu Deus, de onde virá o meu socorro? Aí ele continua dizendo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fez os céus e a terra. Peraí. Por que ele inicia dizendo que fez o céu e a terra? Pega essa chave. Porque primeiro as coisas começam no alto. Porque primeiro Deus começa a operar no alto. Primeiro é quando nós buscamos a presença dEle. Primeiro é quando nós oramos. Primeiro é quando nós falamos, Senhor, eu preciso de Ti. Meu Deus, independente da situação, deixa eu olhar para o alto. Independente do que está acontecendo, deixa eu olhar para o alto. Porque quando eu estou olhando para o alto, nada em volta vai me abalar. Quando eu estou olhando para o alto, o Senhor vem com a provisão. O Senhor vem com a provisão. Meu Deus. E eu fico me perguntando e dizendo, Senhor, como é lindo nós entendermos e vermos. Pois há uma direção e eu quero abrir essa parte para que a gente possa entender. Há alguns historiadores que dizem que quando os povos pagãos, ali das 5 vizinhanças de Jerusalém, como os Baalins, ou seja, eles costumavam cultuar as entidades que dominavam os montes. Literalmente, no original, no hebraico, os lugares altos. E aí é onde está a chave. Ao redor da região aonde estava o monte de Sião. Sabe o que isso significa? É que muitas vezes as pessoas elas vão olhar para o alto, mas a busca do alto não é para que o Senhor venha e as socorre, é para que elas possam, aqui nesse contexto, olhar e dizer, meu Deus, olhar e dizer, peraí, se os Baalins, eles buscam as entidades em lugares altos, eles buscam as entidades nos lugares aonde estavam ali também o Monte Sião, do lado, em volta, a cerca, na parte vizinha, ali esse salmo de peregrinação, ou seja, esses que estão peregrinando, eles começam a se questionar, assim como eu e você muitas vezes nos questionamos, nos perguntamos e dizemos, Senhor, até quando eu vou ficar e viver nessa situação? Até quando eu vou te buscar e nada vai acontecer? Ou melhor, Senhor, foi eu começar a te buscar que as coisas começaram a piorar. Ah, Senhor, e os questionamentos no qual vem ao nosso coração, percebam, nenhum deles nos fortalece, nenhum deles nos dá a palavra de ânimo para prosseguir. Esses questionamentos que vêm sobre os nossos corações, muitas vezes é para fazer com que nós venhamos nos esfriar, é para fazer com que nós venhamos parar, é para fazer que nós venhamos até mesmo questionar e dizer, é porque eu não sou nada mesmo, eu não sei nem porque eu vim ao mundo. Aí eu começo a questionar e dizer, Senhor, é por isso que na minha família, as pessoas que eu conheço viveram isso. Há uma maldição sobre a minha casa, há uma maldição sobre a minha vida, e eu não prospero por isso. E os questionamentos começam a vir, assim como o Salmo 73 de Asaf, ele vai dizer, Senhor, quanto a mim, aos meus pés quase que se desviaram. Ele começou a olhar o que os ímpios, e
esses ímpios prosperavam. Ele começou a olhar os ímpios, e esses ímpios viviam coisas no qual ele olhava e dizia: eles estão vivendo melhor do que eu. Mas aí então eu entendi o fim deles. Quando eu entrei nos átrios do Senhor, eu entendi que a minha provisão não vem de Baalins, não vem de Baal, não vem de nenhuma outra religião. A minha provisão vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os céus e a terra. Primeiro eu busco, primeiro eu oro, primeiro eu dobro os meus joelhos, e do céu Ele vem com a provisão, e do céu Ele vem com o socorro, e do céu, meu Deus, aleluia, aleluia. Irmão, eu falei: Senhor, tem algum mistério aqui, Senhor. O que está acontecendo? E aí, chegou na quarta-feira, eu disse: Deus, eu confio em Ti, está nas Tuas mãos. E na segunda-feira, eu conversava com um colega de trabalho, e esse colega de trabalho disse: poxa, Daniel, a gente se questionava em algumas coisas, e aí ele disse: ainda bem que nós temos o plano de saúde. E eu disse: graças a Deus, é maravilhoso. Só que na terça-feira eu precisei do plano de saúde e eu não consegui, porque ele precisava liberar uma autorização de um procedimento chamado OCT, e esse procedimento ele só ficaria pronto provavelmente daqui a 10 dias úteis, ou seja, dia 7 de novembro. Eu falei: meu Deus. Só que lembra que quando eu cheguei dessa conferência, Deus falava muito em meu coração sobre conexões divinas. E um dia eu atendendo um cliente, esse cliente no qual ninguém queria atender, eu conversava com ele, e aí eu conversando com ele, esse no qual tinha algumas questões financeiras a resolver, com um prejuízo estimado a R$500.000, ele disse: Daniel, eu preciso que vocês resolvam isso. E ele questionava, a que cuidava da parte financeira dele, estava de férias, e aí eu fui assumir, comecei a atendê-lo. Quando eu atendi ele, esse mesmo que eu estava conversando, amigo meu de trabalho, disse assim: Daniel, você está com essa questão do seu olho, esse cliente que você está atendendo, ele é um oftalmologista muito renomado aqui em Santos. Tem gente que já entendeu. Eu falei assim: como assim? Ele: não, ele é um especialista em córnea e retina, renomado aqui em Santos. Eu falei assim: como assim? Eu vou mandar uma mensagem para ele. E eu mandei uma mensagem para ele. Quando eu mandei a mensagem para ele, ele falou: me liga. Escute isso, irmão. Ele não tinha tempo, porque todas as vezes quando eu tentava contato com ele, eu estou atendendo, não consigo falar. Eu mandei a mensagem, ele falou: você pode me ligar? Liguei para ele, conversei com ele, ele falou assim: você consegue vir aqui na quarta-feira às 16 horas? Eu falei: consigo. Ele: eu estou cancelando toda a minha agenda, porque eu quero atender o seu caso. Aleluia, aleluia. Escuta isso. Quando eu comecei a ser atendido por ele, ele fez todos os outros exames que eu já tinha feito. E aí ele disse: você já foi em outro médico? Eu falei: fui, passei, fiz isso, só que faltou esse exame. Ele: o OCT não fizeram ainda? Eu falei: não. Ele: vamos fazer agora. Aí eu falei assim: doutor, é que o meu plano ele precisa liberar. Ele falou: não, você não está entendendo, Daniel. Você não está passando pelo plano. Você é meu paciente. Aí eu falei assim: eu não entendia. E aí ele falou: não, você vai fazer esse exame agora. Eu falei: não, doutor, é que ele falou que tem um procedimento. Ele falou: você não entendeu, Daniel. Os seus exames nós vamos realizar agora, e nós vamos começar a investigar. E aí começamos a investigar. E quando nós começamos a investigar, ele disse: Daniel,
eu vi e encontrei realmente, existe um edema. Esse edema nós precisamos investigar mais um pouco, vamos fazer mais outros exames. Só que nesses exames ele já pediu imediatamente uma urgência. E ele falou, eu quero que você vá no laboratório tal, porque eles são pacientes meu também, e eu quero que seja com urgência. Aí eu falei assim, doutor, eu sei, mas é que, deixa eu te explicar, Escuta isso, irmão. Quando Deus começa a operar, a gente começa não a entender o que está acontecendo. Quando Deus começa a realizar e fazer, a gente fala assim, meu Deus, mas está muito rápido. Falaram que ia ser só dia 7 de novembro, e como assim? E aí ele já correu, e aí, irmão, escute isso, em nome de Jesus. O Senhor está aqui ministrando o meu e o seu coração para te encorajar, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la. Ele é o Deus que cuida de tudo, de todas as coisas. E aí então, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda isso. Ele veio, fez todos os exames e disse, realmente, existe um edema. Realmente, você está com um caso no qual parece ser um dos diagnósticos que eu olho aqui, uma doença rara. Eu estou há mais de 30, 50 anos aqui, eu não lembro exatamente. Ele disse, eu peguei 3 casos, com o seu é o 4. Eu falei assim, Senhor, eu sou agraciado demais. Escuta isso, irmão. Eu falei assim, e agora, doutor? Ele falou, vamos investigar. Essa doença se chama papiloflebite. Irmão, eu comecei a investigar e a entender, e a gente joga no chat GPT aí que a gente fica mais doente ainda. Você fala assim, meu Deus, agora já foi. Não sei nem como eu estou enxergando. E foi aí aonde ele chegou e falou assim, Daniel, a gente precisa fazer outros exames. Fizemos. Ele disse assim, Daniel, eu agora que eu não estou conseguindo entender, porque o seu caso me tirou da zona de conforto. Eu preciso investigar mais. Eu falei assim, doutor, deixa eu só te explicar uma coisa. Eu sei que tem o seu caso lá, a gente está com esse problema financeiro. Ele falou assim, Daniel, você não entendeu, eu vou te explicar. A minha situação financeira, ela vai esperar, mas a sua saúde não, eu vou cuidar da sua saúde. Aí eu falei assim, Deus, então eu confio em Ti. Eu confio em Ti, está nas Tuas mãos. Foi quando eu comecei a entender e dizer, Senhor, é por isso que o monte de Sião, ele simboliza a presença estabelecida de Deus. É por isso que quando ele diz que, Senhor Jesus, os que confiam em Ti são como os montes de Sião. Monte de Sião é presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, as coisas acontecem, tudo flui, tudo em volta acontece. Aquilo que nós estávamos confiando. Eu confiava num plano de saúde, eu confiava em um médico no qual ele era renomado, mas aí então o Senhor disse, a sua confiança está em mim, a minha e a sua confiança está no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus. Aí, irmão, ele falou assim, Daniel, o que pode acontecer? Nós vamos entrar com alguns medicamentos, nós vamos tentar correr contra o tempo para que isso tudo seja resolvido quanto antes. Mas o meu medo é que se você tiver mais um edema desse, você pode perder a visão. E se você fizer alguma atividade, se você realizar algumas coisas, você vai acabar ferindo a sua vista e aí vai prejudicar mais ainda. Só que eu estou fazendo todos esses testes e a sua visão, ela está perfeita. Eu consigo enxergar o edema. Eu consigo enxergar o que aconteceu vendo os exames. Mas quando eu faço o teste, eu, como disse a você, já peguei 3 casos, você é o 4º. Mas todos os outros 3, eles não conseguiam enxergar um palmo à frente, porque embaçava demais. Você está vendo a distâncias, você enxerga muito bem. Eu não estou entendendo. Aí eu disse para ele, Aí eu falei, eu sei o que está acontecendo. É porque existe o Deus
no qual eu sirvo, e Ele é fiel para concluir a sua boa obra. É exatamente isso que o Senhor tem para mim e para você. Ele está dizendo: ei filho, ei filha, nós podemos e acreditar que as coisas que estão em volta vão nos abalar, porque nós não estamos livres, nós não estamos fadáveis a não acontecer. As coisas ruins podem vir, as coisas no qual podem se levantar, mas nós vamos estar como os montes de Sião, vamos estar na presença dEle, e nada vai nos abalar. O diagnóstico médico não vai nos abalar, as coisas terrenas não vão nos abalar, porque o Senhor é o nosso protetor. Irmão, é por isso que em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, ele vai dizer: ei, tendo por certo isto mesmo, que aquele quem vos começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, irmão, é por isso que quando eu e você estamos diante dessa situação, os nossos olhos precisam permanecer inabaláveis no monte de Sião, na presença de Deus, buscando a Ele, olhando para o alto, que é do alto que vem o socorro. É por isso que eu e você, quando nós estamos falando de confiar em Deus, nós estamos dizendo que nós vamos manter a nossa fé firme, assim como Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas no qual nós esperamos e temos a certeza do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu e você temos que manter uma visão inabalável. Irmãos, fiz todos esses exames, e aí ele pediu para eu correr com um hematologista, e fui nesse hematologista, e quando eu fui nesse hematologista, ele pediu mais uma bateria de exame, e eu falei assim: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. Mas o Senhor, Ele ministrou o meu coração, e disse: filho, você ainda não entendeu? Os seus olhos não conseguiram contemplar o meu cuidado, os seus olhos não conseguiram contemplar a grandeza que eu já estou realizando, assim como a sua palavra. Ei, vocês ainda não perceberam, vocês ainda não entenderam. Eu estou realizando e fazendo grandes coisas. Ei, Deus não abandona o que Ele começa, Ele termina. O que Ele inicia, Ele conclui. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E eu preciso que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Ah, meu Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, oh, aleluia. Oh, Jesus, Ele vem em nosso favor, Ele vem com a sua maravilhosa graça, Ele vem com o favor de Deus sobre a minha e a sua vida. E aí então, olhamos e vemos que o nosso Deus, Ele, no qual iniciou a obra, Ele mesmo irá completá-la de maneira perfeita, Ele irá concluí-la de maneira perfeita. E é por isso que nessa noite eu quero que você entenda e saia daqui hoje. Ah, irmão, essa é uma palavra de encorajamento para você. Essa é uma palavra onde muitas vezes o cenário pode não ser favorável. Essa é uma palavra que muitas vezes você está diante da situação e dizendo: meu Deus, mas o porquê de tudo isso? Ei, escute isso. Deus está dizendo somente uma coisa a você: permaneça. Deus está dizendo somente uma coisa: permaneça. Continue confiando nele, continue acreditando que é Ele quem está realizando uma obra. E ei, não existe obra que comece de cima. A obra ela precisa começar com alicerce, a obra ela precisa começar com raízes. Deus está dizendo: eu estou criando raízes, eu estou te fortalecendo, eu estou fazendo com que você
cresça primeiro para baixo. Como assim, Daniel? Porque para que eu e você entenda, quanto maior será a edificação, maior será a base da estrutura, maior será as raízes das árvores, maior será o fortalecimento dessas raízes. E eu e você estamos passando por um processo de fortalecimento na presença de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para que você entenda que Ele tem um projeto inabalável, Ele tem um sonho inabalável, Ele tem aquilo que Ele prometeu, Ele irá concluir na sua vida. Uau, meu Deus. Como eu saio de uma noite como essa, Daniel? Mesmo assim, não tendo um diagnóstico, amanhã às 11 horas estarei no médico novamente, com todos esses exames. Ele me encaminhou para um outro especialista, no qual esse especialista, ele foi professor dele na USP. E ele disse: Daniel, eu estou encaminhando uma carta a ele. Você vai com essa carta, com os meus pedidos e os meus cuidados médicos. Eu disse: Senhor, que cuidado é esse, Deus? É porque, irmão, não foi o homem que me chamou, não foi o homem que me prometeu, não foi o homem que disse: ei, você vai passar por muitos lugares e pregar o meu evangelho. Não foi o homem, foi o Senhor que disse, foi o Senhor quem prometeu. E Ele promete, Ele cumpre. Eu disse: meu Deus, eu estou como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor não me livrar, mesmo sem a visão, eu continuarei com uma visão inabalável. Eu continuarei ministrando a tua palavra. Eu continuarei crendo e indo, fazendo discípulo de todas as nações. Eu continuarei pregando o teu amor. Ei, irmão, o Senhor está dizendo: permaneça, porque quando você permanece, quando você insiste, quando você persiste, Ele vem do alto com o socorro, Ele vem do alto com as suas bênçãos, Ele vem do alto, meu Deus. E por isso, irmão, esse é o momento onde o Senhor, Ele ministra o meu e o seu coração. Esse é o momento onde o Senhor, ei, você escuta isso agora em nome de Jesus e olha para mim. Você que está aqui, você que foi ministrado com essa palavra, você tem total liberdade. O Espírito Santo de Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio agora, meu Deus. Nós vamos tocar mais um louvor, mas eu quero que você entenda isso. Essa palavra foi para você. Você que serve todos os dias na casa de Deus, essa palavra foi para você que está buscando ao Senhor. Essa palavra é para você que chegou aqui e disse: Daniel, os meus olhos não foram tão bons assim, eu questionei o Senhor, mas eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Ei, mesmo que os seus olhos forem maus, ei, Ele só está, mas Ele não é das trevas, porque o seu coração, a sua vida é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Ele te chamou hoje aqui para viver grandes coisas. E irmão, eu quero orar com você, eu quero orar com você, porque nós não podemos sair de uma noite como essa. Irmão, eu não quero ver ninguém saindo daqui hoje dizendo: Daniel, a minha situação não tem mais jeito. Não. Ei, a sua situação não tinha jeito, mas quando eu olho para o alto, quando eu olho para aquele que é o consumador da minha vida, Ele vem com socorro, Ele vem e realiza, Ele vem e faz conforme Ele quer. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa noite, meu Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor, meu Deus, ministrou os nossos corações aqui hoje. O Senhor, meu Deus, veio com uma palavra rema hoje aqui, meu Deus.
O Senhor veio, meu Deus amado e querido, e nos deu uma palavra de encorajamento. O Senhor nos deu uma palavra, Senhor Jesus Cristo, no qual, meu Deus, estava como peregrinos, Senhor. Estávamos ali, ó Pai, peregrinando, dizendo, ó Deus, o que será agora? Como eu vou fazer? Como será que vai acontecer? Mas aí, meu Deus, eu olhei para o monte, e quando eu olho para o monte, eu vejo que o Senhor é o meu Salvador. Eu vejo que o Senhor é aquele que tem, meu Deus, a provisão. Eu vejo que o Senhor, meu Deus, é aquele que me resgata. Eu vejo que o Senhor, meu Deus, é aquele que nos fortalece. E por isso, Espírito Santo de Deus, a cada um, ó Pai, a cada um jovem, a cada um, ó Deus, aqui que está, Senhor, a cada um, meu Deus amado e querido, que nesse momento, ó Pai, Senhor Jesus, entende, Senhor Deus, que o Senhor está o chamando, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ó Deus, já prometeu, porque o Senhor, meu Deus, já liberou palavras do céu. Meu Deus, a família dele, a casa dele, meu Deus, os negócios do teu filho, meu Deus, os projetos que ele tem, meu Deus, eles não se frustrarão, Senhor. Eles não vão falir, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus amado e querido, tem para a vida dele, tem para a casa dele, Senhor Jesus, um projeto, e esse projeto vem de quem não erra. Espírito Santo, nós oramos agora, Senhor, e pedimos, ó Pai, sobre cada coração, que o Senhor venha, meu Deus, venha com o teu favor, venha com tua graça, Senhor, em nome de Jesus.